Muito obrigada, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Os Verdes apresentam também um projeto de resolução que tem como título "Pela harmonia do Parque Nacional da Peneda Gerês com as suas populações". Não é por acaso que nós apresentamos o título por esta ordem. Poderíamos eventualmente ter optado por dizer "pela harmonia das populações com o Parque Nacional da Peneda Gerês". Não o fizemos. Porquê? Porque nós entendemos que aqui a proatividade relativamente a essa harmonia tem que partir da gestão do parque para as populações. E é isso, no fundo, que nós procuramos retratar neste projeto de lei. Senhoras e Senhores de resolução, perdão. Senhoras e Senhores Deputados, nós quando discutimos aqui a questão, por exemplo, dos fogos florestais, temos concluído muitas vezes, e bem, que o despovoamento do território gera maior dimensão destes flagelos. Ou seja, às vezes podemos ter uma tendência primária de pensar que as pessoas atrapalham a valorização e a preservação dos valores naturais. E, de facto, devemos ter tendência também para perceber que a atividade humana sustentável pode ser também um fator de valorização e de preservação do património natural. E, portanto, aquilo que nós verificamos é que muitas vezes a classificação das áreas protegidas torna-se efetivamente e concretamente um empecilho para as populações, e não tem que ser assim, porque as populações muitas vezes se veem confrontadas com custos muito mais acrescidos do que aquelas pessoas que estão para fora do limite da área protegida, mesmo que numa proximidade real com a sua residência, ou às vezes nas áreas protegidas não compreendem como é que lhes é proibida alguma microatividade com sustentabilidade e é permitida simultaneamente a grandes grupos económicos, o exercício de determinadas atividades que são absolutamente dilapidadoras para esse património natural e, portanto, na gestão das áreas protegidas muitas vezes temos-nos confrontado aqui com um conjunto de contradições que levam a que as pessoas não tenham a percepção real daquilo que pode ser verdadeiramente e daquilo que pode ser para si também, valioso para si também, como residentes numa determinada área protegida. Ora bem, às vezes levando inclusivamente os residentes a desejar que não estivessem numa área protegida quando os residentes se orgulham do espaço onde estão e querem contribuir para a valorização do espaço onde estão. Ora, relativamente à Peneda Gerês, que abrange os distritos de Viana do Castelo, Braga e Vila Real, estamos a falar do único parque nacional do país. Em termos de topo hierárquico, estamos a falar eventualmente do mais importante no que ao nível da classificação das áreas protegidas diz respeito. Infelizmente, este Parque Nacional tem sido um dos casos em que a relação da gestão da área protegida tem funcionado muito contra as populações e, consequentemente, na qual as populações não se têm revisto. Este facto tem contribuído muito para o sentimento de desvalorização das populações, o que se torna desmotivador e, para além disso, um obstáculo até ao sucesso da salvaguarda e da humanização daquele espaço. Paralelamente, senhoras e senhores deputados, o desinvestimento na conservação da natureza, as fortes restrições orçamentais do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, bem como o fim da proximidade da direção do Parque Nacional em causa, que foi um erro crasso, têm sido contributos diretos para o ainda maior afastamento da gestão do parque em relação às suas populações e da incapacidade de valorização do património e das pessoas e da sua desejável harmonia. É por isso, Sra. Presidente, que os Verdes propõem uma avaliação do impacto do Plano de Ordenamento do Parque Nacional da Peneda Gerês, designadamente em relação à sua população, e também uma direção de proximidade e de exclusividade no Parque Nacional da Peneda Gerês que promova uma gestão que envolva a participação das populações, bem como das suas autarquias locais.